Olá pessoal, bem-vindos a mais um GDcast com o tema Totens. Eu sou o Leandro Martins. E eu sou o Gabriel Cristão. Vamos começar com esse tema com a nossa oração. Pai Celestial, humildemente imploramos sua clemência. Permita-nos buscar equilíbrio e também com amor divino toque as nossas almas. E neste momento possamos ter contato com todas as energias sagradas do universo. Vamos deixar as nossas preocupações de lado. Vamos orar para que Deus possa estar conosco neste instante, iluminando nossas mentes e palavras. Não a nós, Senhor, não a nós, senão a Ti seja dada toda a glória. Amém. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Totens. Bom, esse tema surgiu a vontade pelo GDcast de falar sobre esse tema devido a gente estar vendo em diversas redes sociais como o Facebook toda essa proteção que estão fazendo em relação aos animais, pessoas querendo doar cachorros, gatos e coisas assim, e nós queremos também para os nossos ouvintes de aumentar o conhecimento sobre animais, dizendo sobre totens, não que totens seja só isso, né? Totens é uma coisa bem mais abrangente que vamos ver mais à frente, mas foi assim que surgiu essa ideia. Bom, então pessoal, desde a antiguidade, segundo os registros, existem rituais onde homens e animais se faziam presentes. Hoje encontramos em nosso dia a dia, na astrologia, na alquimia, nas cartas de tarô, entre outros. Mas calcula-se que o conceito de totem tenha surgido na pré-história, com o homem primitivo. Ele colocava a pele de suas calças na entrada da caverna para pedir proteção da natureza e também para mostrar sua força e poder, né? Para aí. Como assim? A calça que ele botava? A calça, a pele de suas calças que ele colocava. Exatamente isso, Testão. A pele da... Não, pera aí. Eu sempre achei que ele botasse, tipo assim, fizesse aqueles casaquinhos, cabeça de lobo, tá ligado? Era calça, cara. Era calça. Que bizarro. Importante frisar que era a pele da calça, né? Porque naquela época não existia, né, um artesanato, né? Toda uma confecção de pano. Então era a pele de um animal, né? Que era a calça dele. Isso dá todo um novo sentido, um novo conceito a honrar as calças, cara. De repente surgiu daí, né? E a gente não sabe, né? Pois é. Eu nunca li nenhum material sobre isso, né? Bom, pessoal, então avançando, né, mais um pouco na história, nós vemos também a presença de totens em tribos indígenas, né? E como é que eles usavam esses totens? Ou com figuras de animais, de objetos, inclusive até de pessoas. Para que eles utilizavam isso? Eles consideravam o totem ou podia ser um símbolo de entidade, podia ser um objeto para cerimônias religiosas e sociais. Dependia isso de cada tribo, tá? Avançando agora mais um pouco para a atualidade. Como nós vemos os totens na atualidade? Em diversos locais. Nós vemos em indústrias, times de futebol, equipes, festas, carros. Os totens são exageradamente usados. Como, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari ela tem o símbolo do cavalo. O cavalo representa vigor, determinação, por aí vai. Não deixa de ser um totem. Né, Gabriel Cristão? Ou seja, você está dizendo que então que o totem ele é um símbolo, né, de um grupo ou de uma crença representado por um objeto que ele é vivo e tem características, né? Por exemplo, o totem, vamos dizer, da puma, né, que é um animal veloz e tal. E então é por aí que você está dizendo, né? O totem é um símbolo que representa a crença de um grupo naquilo que eles estão trabalhando, é isso? Exatamente.
por exemplo, você acabou de citar, né, o símbolo da puma. Eles com certeza não escolheram a puma, né, o puma, né, vamos botar assim, não escolheram o puma à toa. Eles escolheram o puma porque o puma traz algum significado para as pessoas. Ele traz uma simbologia. E isso é considerado um totem também, né? Então Mickey Mouse também é o totem da Disney. Não deixa de trazer uma simbologia, né? Qual eu não sei, mas eu não pesquisei ainda sobre a simbologia do rato, né? E igualmente seria o da Warner seria o Pernalonga, né? Exatamente, pois é. E é importante frisar, pessoal, que há uma diferença muito grande. Quer dizer, há uma diferença. Muito grande foi exagero meu. Há uma diferença entre animais de poder e totens, né? Que as pessoas às vezes não sabem a diferenciação ou pensam que é uma única coisa e não é. O animal de poder, ele vem do xamanismo, né, da religião xamanista. E o animal de poder, ele é como eles dizem, como se fosse um animal, como se fosse um guia particular daquela pessoa que acompanha a pessoa pela vida toda. Entendeu? Cada um tem o seu, segundo as crenças xamânicas. E o totem já não é isso. O totem já não se apresenta como uma entidade. O totem, como a gente está vendo, ele pode ser um símbolo, uma crença religiosa, social, enfim. Não tem essa necessidade de ser uma entidade, né? Assim, o totem não necessariamente é um animal de poder, né? Mas o animal de poder pode vir a ser um totem. Pode vir a ser. Ao ele ser simbolizado, vamos supor, o fulano X, ele é um xamanista. Ficou até engraçado, né? Fulano xamanista X. Não, xamã, né? Xamã, desculpe aos xamãs. Ele é um xamã e... Ou druida, né? E ele tem um animal de poder, que é a águia. A partir do momento que ele talha essa águia numa madeira, por exemplo, é um dos exemplos, já é um totem. Entendeu? Entendi. Então seria o Cristo com a cruz nas igrejas um totem também? Seria. Passa todo um significado, um simbolismo. Quem foi Jesus Cristo, o que ele fez, coisa desse tipo. O que ele representa. Exatamente. Onde vínhamos muito, na época medieval, por exemplo, brasões de famílias, né? Que eles carregavam ou em escudos, ou nas túnicas, nas roupas diversas, né? Vamos colocar assim. Aquilo é um totem. Porque cada símbolo daquele, dentro da simbologia completa daquela família, vamos supor, por exemplo, ele coloca lá um escudo, uma lança e uma figueira. Estou inventando isso aqui tudo de cabeça, pessoal. Não sei nem se existe. Então, tipo, o escudo representa a grande defesa que os familiares têm um pelo outro. A lança significa que eles irão alcançar os inimigos dele aonde que os inimigos estiverem. E tipo, por aí vai. E tudo isso junto é um totem. Interessante. É bom relembrar então que a Ordem de Molay também tem seus totens, né? É bom para dissipar esse preconceito que algumas pessoas têm em relação a totens, ligando diretamente a religiões indígenas ou africanas, né? Os totens eles estão espalhados por diversas religiões e não necessariamente ligados a religiões, né? A diversas culturas também. Como a gente mesmo acabou de dizer, indústrias, times de futebol. Agora, você falou de animal de poder aí de xamã, né? De símbolo, de totem, cada animal significa. Imagina, cara, coitado do xamã, né? Descobre que o animal de poder é uma galinha. Eu ia ficar meio bolado, assim. Eu vou botar uma galinha na frente da minha casa, assim.
Eu acho que não necessariamente, né, cara? Se ele souber toda a simbologia da galinha e tal, né? A galinha, por exemplo, em diversas religiões, ela é utilizada para o sacrifício, né? Enfim, tem toda uma simbologia também por trás disso. No horóscopo chinês mesmo, se bem que não é a galinha, né? Mas você pode... É um galo. É o galo. Tem diferença entre a galinha e o galo. Qual a diferença que você vê entre a galinha e o galo? Pô, cara, a galinha é uma galinha. O galo é o rei do galinheiro e tal. Toda uma diferença. Tem toda uma diferença, pô. Entendi. Bom, pessoal, seguindo. Então, vamos pegar alguns totens de animais, né, que as pessoas com certeza já ouviram falar em filmes e coisas desse tipo. Por exemplo, vamos pegar também pela abrangendo, né, não explicando detalhadamente e tal, o que costuma gerar por volta de um totem de um animal específico. O cachorro, por exemplo, ele significa a lealdade, a habilidade para amar incondicionalmente, estar a serviço. Então, ao uma pessoa ver um totem de um cachorro, já quem tem esse conhecimento de totens já faz lembrar isso, esse tipo de qualidade. A cobra, muitas na crença ocidental, a cobra é muito vista como a traição, né? Uma crença assim mais cristã, né? Exatamente, tal. Traição, mal. Pois é. E no Oriente já não é assim. A cobra já traz um significado diferente, que também carrega isso no significado de totens. A cobra, por exemplo, ela traz a transmutação, a cura, a regeneração, a sabedoria, o psiquismo, a sensualidade, todas essas qualidades, né? Inclusive dizem que você falou aí de sensualidade, eu já ouvi falar que muitos movimentos da dança do ventre, inclusive, são inspirados nos movimentos das cobras, né? Pois é, verdade, também já ouvi falar, não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas é verdade. Se alguém que estiver ouvindo souber sobre dança do ventre, pode aí dar sua opinião, se a gente falou besteira. Com certeza. Bom, o gato, pessoal, o gato, ele traz um entendimento sobre mistérios, também traz uma sensualidade, como a cobra, limpeza, visões místicas, independência. O gato é um animal... Não entendi. Malandragem. Malandragem. Malandro é o gato, né? Que já nasce com bigode, né? Pois é. É verdade. O gato, ele é um animal que combina o alto grau de sensualidade com uma profundidade psíquica espiritual. Eles nos lembram que os mundos espirituais e físicos não são separados, mas um só. Então a gente já vê tudo que o gato traz, né, num totem. Não era à toa que ele era profundamente respeitado no Egito, né, Gabriel? Pois é. Mas aí você vê também, né, que... E quando eles colocam totens de vários animais, assim, que são aqueles totens empilhados, que aí tem uma cabeça de gato, uma cabeça de cachorro, uma cabeça de águia. Eles estão querendo representar os animais todos da tribo ou é um conjunto de animais que eles cultuam? Aí eu vejo mais como uma coisa específica. Vamos supor, depende de que tipo de comunidade está fazendo isso. Entendeu? De repente pode simbolizar uma família, que ele está associando aquelas qualidades ou defeitos dos animais a uma família. De repente pode ter uma associação religiosa, que o totem ele abrange isso tudo. De repente ele pode estar buscando somente as qualidades naquele animal para uma associação que ele esteja fazendo, de guerreiros, enfim. Saquei. Depende. Quando, por exemplo, na época medieval eu já estudei um pouco sobre, bem pouco também, né, sobre heráldica,
E heráldica, para quem não sabe, é você reconhecer símbolos de nobreza, né? E símbolos de nobreza são totens, não deixam de ser totens. Então, tipo assim, para um guerreiro medieval, ele vê no escudo um totem talhado no escudo de uma outra pessoa, ele já sabe mais ou menos o que aquilo significa, porque ele sabe mais ou menos de onde que ele veio, eles vivem na mesma era, entendeu? O propósito daquele guerreiro, então fica mais fácil de identificar aquele totem, de traduzir o que está talhado no escudo daquele outro guerreiro. Agora, você tá andando na rua, aí você vai, olha pra parede, tem vários animais ali, você não sabe quem fez, aí fica um pouco complicado de você trazer uma tradução, entende? Lembra bem que, pra quem assiste aí a série Guerra dos Tronos, também tem os livros, né, Crônicas de Fogo e Gelo, que tem as famílias, e cada família tem um animal relacionado a ela, né, os Lannisters são os leões, os Baratheons são o alce, né, o veado, os Stark são o lobo, e o animal da família leva muito a entender os valores que a família tem, né? Por exemplo, de honra, de ser sempre a líder, né? De bravura, e isso também são totens, né? É verdade. O Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, né, traduzindo, ele identifica isso perfeitamente, Tristão. Foi um ótimo exemplo que você citou. Inclusive, né, os que creem no Guerra dos Tronos, né, nos deuses antigos, são totens mesmo, né, que eles cultuam árvores com rostos entalhados, né, que aí voltando ao que você disse, que podem ser plantas também, né, a serem adoradas e tal. Verdade, verdade. Bom, seguindo, eu vou puxar os animais que são um pouco mais populares, entendeu? E mais vocês podem procurar em diversos materiais, existe o significado de cada animal desse simbolizado nos totens, né, dos que vocês queiram saber. O sapo, por exemplo, o que significa o sapo? O sapo significa evolução, limpeza, transformação, cura, mistério, humor e emoções. Pô, cara, mas tu falou que o sapo ele simboliza humor. Falou que o sapo simboliza limpeza. Mas não é o sapo que não lava o pé? Mas esse não é um sapo do totemismo, cara. Ele é um sapo que tá aí meio desgarrado. Da cultura popular, né? Não é um sapo legal, assim. Mas enfim, pessoal. A água limpa, a terra árida, devolve a vida. Como o sapo a limpar as nossas energias físicas e mental, que nos privam de harmonia e paz. E ajuda a restabelecer nossa própria habilidade de nos curarmos em todos os níveis. Então a gente vê toda a simbologia do sapo, né? Mas eu acho que aqui na cultura ocidental, você vê até pela música, né? Eu fiz uma brincadeira e tal, uma bobeira, mas o sapo lá, você vê que na cultura ocidental criou-se um novo conceito para o sapo, né? Que ele vive nos pântanos, uma parada suja, né? Que causa assim horror e nojo às pessoas, né? Se tem um sapo, não lava o pé. Você tem a figura da própria história, né? Da princesa e o sapo, que o sapo teoricamente é algo nojento e a princesa foi corajosa de dar um beijo no sapo e o sapo se tornou algo melhor, né? Eu acho que aqui para a cultura ocidental o sapo tomou um outro rumo que não de limpeza e tal. Ele ganhou um novo símbolo, né? Se tornou um outro símbolo. É verdade. Bom, a raposa, por exemplo. A raposa, ela simboliza a camuflagem. O maior dom da raposa é saber quando sair para caçar, sem ficar correndo em círculos. Quando estivermos prontos para nos desapegarmos de nosso ambiente e observar com todos os nossos sentidos, então estaremos prontos para antecipar e criar o nosso próprio futuro, né? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem fazer, né? Pois é. A maioria corre em círculo. E aí eu já vou te apontar aqui mais outra diferença do galo para a galinha. O galo protege o galinheiro da raposa. A galinha serve só, né, de comida, cara.
Mas nesse sentido a galinha serve de comida em vários sentidos, né, cara? Olha só, vamos manter o nível no piadas. Bom, pessoal, com essa minha última frase, né, eu vou botando por fim esse GDcast, né? Ficou faltando mais alguma coisa, Gabriel Tostão? Não, acho que só. Esse é um teste que a gente está fazendo, um mini GDcast, né, sobre totens aqui, tentando trazer alguma informação a mais, né, sobre temas polêmicos, temas que são pouco tocados, né, que as pessoas comentam e que têm curiosidade de saber. Né? Então eu espero que esse formato que a gente esteja tentando de um GDcast com um pouco menos de tempo faça sucesso. Então tá, pessoal. Obrigado por assistirem a gente até agora. Favoritem, inscrevam-se no canal, curtam ou não curtam. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.